Henry Cavill, meu Deus, esse Superman tá horrível, essa cueca não combinou, esse Superman aí tá parecendo animador de festa usando cosplay. Essas e outras são algumas palavras que a galera tá falando aí, vendo que tá vazando de foto do novo filme do Superman dirigido pelo James Gunn. O pessoal não tá gostando, não tá achando legal. Esse visual, assim, tá dividido, né? Tem uma galera que tá achando que tá legal, que tá ok, que tá esperançoso, inclusive. E tem uma outra galera que falou, cara, definitivamente o uniforme do Henry Cavill, todo aquele visual, o design de produção do Henry Cavill lá era muito legal. Então, como vazaram novas fotos, tá vazando muita coisa, né? As filmagens desse novo filme do James Gunn tá rolando lá em Cleveland. Tá pra acabar ali, os caras vão fechar essas filmagens pra começar a pós-produção do filme, pra entregar esse filme até julho de 2025. Então, como vazou muita coisa, como teve vídeo vazando, foto, muita coisa foi entregue, dá pra especular muita coisa sobre o plot desse filme, inclusive, e a discussão sobre esse uniforme do Superman, ela é longuíssima e dá pra gente pensar muita coisa. E eu confesso pra vocês que lá naquele primeiro vídeo que eu fiz, eu tava bem esperançoso também, mas alguns outros vazamentos que tiveram aí agora, mais recentes, me fizeram também dar uma balançada. Então vamos falar aqui agora desse filme aí, desse novo Superman, mais aí fotos que vazaram, mais novas informações que a gente tem, vamos especular um pouquinho. Bom, a discussão em torno do uniforme do Superman que tá acontecendo é que as pessoas começaram a falar, né? Olha, realmente esse uniforme aqui do Superman não tá dando certo, cara. Não tá passando a imagem de Superman, tá uma coisa ali que tá muito pasteurizada e não tá funcionando pra poder entregar pra gente aquela ideia de um Superman grande, imponente, que é o símbolo da esperança e tal. Muito porque as pessoas estão tendo como referência o Superman anterior, que é o Superman do Henry Cavill, e quando você olha para essas fotos aqui, você com certeza começa a fazer uma comparação e acha que de fato esse Superman aí do Henry Cavill estava entregando muito mais. Só que, gente, vamos lá, vamos com calma. A gente tem que entender que essas fotos que estão sendo vazadas, elas são fotos de rua. Alguém que estava vendo essa gravação tirou foto do celular, como tinha recurso ali, e publicou. Tudo que a gente tem aí, né, a maior parte das coisas que a gente tem de referência quando a gente lembra do Henry Cavill são aí imagens de pós-produção, ou pelo menos imagens onde a produção já estava muito mais bem definida. Então eu ainda continuo votando que a gente vai ter uma pós-produção nesse material aí, que vai entregar pra gente um detalhamento desse uniforme que vai ser muito melhor, vai ter um acabamento muito melhor. Se a gente pegar aí fotos antigas, até de filmes da Marvel, por exemplo, vocês lembram quando saiu o filme do Pantera Negra, quando a gente começou a receber algumas fotos aí de pré-produção, alguma coisa de set? O uniforme dos caras também era todo largo, né? Não era uma coisa muito certinha, né? Sendo que a proposta do uniforme do Pantera Negra é muito parecida com a do Superman, né? Aquela coisa de um colã mais justo no corpo, mais delineado, que é o que a gente não tá vendo nesse Superman aqui. Mas na pós-produção, com muito CGI, com muito After Effects, as coisas acabaram se assentando. Então eu continuo tendo esperança de que esse Superman aí, ele vai ainda ter um detalhamento melhor. Tem muita gente reclamando, por exemplo, do físico do David Corenswet, que não tá chegando lá, né? Ele não tem um porte de Superman como o Henry Cavill entregou. Mas galera, vamos lembrar também que muita gente não tá aqui com a cabeça na informação de que o Henry Cavill, por debaixo daquele uniforme, todo mundo considerava muito bonito e tudo mais, também tinha preenchimento. Ele usava tipo uma armadura ali por baixo daquela roupa que, pô, dava um volume, uma valorizada, né? Não dá pra você ter aquele músculo delineadinho, assim, que nem o de HQ, sem você dar uma forma, né? Dar uma moldura ali pra aquilo acontecer daquele jeito. A gente viu agora aí, no último episódio que saiu de The Boys, o Hugh usou o uniforme ali do Tess Teia, né? E o uniforme nele ficou delineadinho também. Ele tava usando essa armadura por baixo aí, exatamente como o Henry Cavill também usava. E tem outra coisa, tá, gente? O Zack Snyder, ele usou muita câmera de alta velocidade para cenas de ação com voo do Superman. Então os trajes que ele usavam para os sets, eles tinham que ser muito detalhados mesmo. É até difícil para os artistas de efeitos visuais adicionar efeito em tomada de ritmo muito acelerado. E aí vamos lá, se esse aqui for o único traje que o James Gunn tá usando aí pro Superman, ele teria que confiar muito nos artistas de efeitos visuais para conseguir reduzir as deficiências desse traje que o Superman tá usando. Os efeitos visuais nas linhas da armadura devem dar uma aparência melhor depois. Ou seja, é bem provável mesmo que o James Gunn esteja contando com efeitos especiais para esse uniforme ter um acabamento melhor. Porque de fato, né, cara, tem ali algumas coisas que depois, eu mastigando com calma, olhando, começou a me incomodar um pouco mesmo, né? Tem algum posicionamento ali de foto que ele faz, dobra, né, no braço, alguma coisa ali de baixo, que realmente não tava me incomodando. Mas assim,
Até aí tudo bem, não tava me incomodando porque eu imaginava que o Superman ele ia ter um tratamento, né, uma pós-produção que iria valorizar isso, vamos dizer assim. Até que começaram a vazar mais fotos. No primeiro vazamento de fotos a gente teve o Superman contracenando com o Senhor Incrível, né, o Mr. Terrific. E aí a gente viu ali um design, né, um visual ali dele de jaqueta e tal, que é bem parecido aos quadrinhos, mas é uma coisa ali que tá bem características, né. E logo depois vieram outros vazamentos que entregaram pra gente a Mulher Gavião e também o Lanterna Verde do Guy Gardner. E foi aí que começou a me incomodar um pouco, porque quando você olha ali o visual do Guy Gardner e da Mulher Gavião, você vê que tem uma coisa um pouco mais padronizada. Aí tudo bem, tem um outro motivo para estar padronizado assim, mas quando a gente fala da questão do design, me incomodou um pouco porque, cara, é inevitável a gente não pensar que tá lembrando as paradas da CW. Tá de um jeito tão pasteurizado que perto desses uniformes aí do Superman também começou a parecer tosco, porque tá parecendo aquela coisa meio padrão Marvel, que assim, são uniformes diferentes dos personagens, mas você vê que tem um padrão ali, sabe? Tem um padrão de linha, tem um padrão de design que você vê que é do mesmo universo e não era pra ser tudo igualzinho, né? Então quando você vê o Superman perto do Guy Gardner, perto da Mulher Gavião e agora até perto do Mr. Terrific, você percebe que tem determinado padrão ali que não tá tão legal assim, até porque esse visual aí do Guy Gardner, cara, eu não gostei de verdade. Esse, o Guy Gardner é um personagem que é aquele Lanterna Verde chato, ele é um Lanterna Verde chato no bom sentido, sabe aquele personagem que é pelinho, ele é tão pelinho que ele é engraçado. Muito bom o James Gunn ter usado o Guy Gardner, inclusive, que eu acho que vai ser um ótimo contraponto pro Superman, que é muito escoteiro, que é muito sério, né, então vai ser um excelente contraponto. Mas quando você para pra pensar no visual dele, cara, tá muito galhofa, eu realmente não gostei. E assim, é difícil de pensar como que um efeito especial numa pós vai conseguir melhorar esse uniforme aí, porque basicamente eles estão usando aquelas jaquetinhas meio padrão, um visual que tá bem padrão até inclusive, e não tá tendo muito espaço pra você imaginar como é que um After Effects ali vai poder melhorar aquele padrão de qualidade, né? E isso faz a gente pensar uma outra coisa, né? O fato desses caras estarem com um uniforme praticamente igual, deles estarem com um uniforme padronizado, leva a gente a perceber que esse padrão não é por acaso. A gente viu que a jaqueta dos caras tem uma espécie de um T ali, né? Tem uma coisa ali que é mais focada para ser uma coisa mais padrão de propósito, porque provavelmente eles são parte de uma iniciativa privada onde o Maxwell Lord é o cara que financia a provável Liga da Justiça Internacional nesse filme aqui. O Maxwell Lord é um cara que botava dinheiro aí pra poder fazer a Liga da Justiça funcionar, o cara que tava por trás do lance todo da Liga da Justiça, mas também era um cara que fazia coisas antiéticas por trás da Liga da Justiça, tomava ações ali meio antiéticas, né? E em algum determinado momento ele tem uma ligação inclusive com a Mulher Maravilha que acaba meio que executando ele lá na Crise das Infinitas Terras, então pode ser que a gente em algum momento até venha a ver no futuro aí Mulher Maravilha tendo uma relação com esse personagem, mas o que interessa pra gente aqui é que esses personagens estão com esse uniforme mais padronizado justamente por causa disso, porque provavelmente eles fazem parte de um time que é ali de iniciativa privada e quem provavelmente fez isso foi a Lord Tech, que é a empresa do Maxwell Lord, que provavelmente com esse padrão aí que a gente tá vendo, né, a gente viu que tem foto que vazou do set que deve ser de nave, a gente viu esse padrão de uniforme, então provavelmente é ele que tá botando essa grana. Isso daí faz a gente pensar em possíveis plots que a gente vai encontrar nesse filme. Muitas fotos vazaram nesse set de um Superman mais amigo da vizinhança, né? Tipo o Homem-Aranha. Ele é um cara que tá se importando em salvar as pessoas, então agora a gente tem foto do Superman salvando cachorro, tem foto do Superman salvando criança, vazou vídeo dele interagindo com crianças, então vendeu muito a ideia pra gente de que esse Superman vai ser um Superman realmente que passa uma sensação diferente nesse filme, dentro desse universo que ele tá em Metrópolis aí. Então provavelmente eles estão vendendo uma ideia de que o super-herói ele é querido. Então uma ideia que tá aí rondando, né, que tá sendo ventilada sobre o plot desse filme, é que nesse universo do Superman existe a iniciativa privada de super-heróis, onde uma empresa, né, no estilo aí meio The Boys, contrata esses super-heróis para fazer algumas ações, e nesse outro contraponto a gente tem justamente o Superman sendo uma luz em cima disso, mostrando que você precisa se movimentar para ajudar as pessoas por boas causas e não necessariamente porque você está sendo contratado por isso. Então provavelmente tem um plot onde a gente vai ter um conflito dessa coisa de equipes de super-herói montadas por empresas e o Superman que meio que trabalha por fora, né? Trabalha sozinho, salva quem ele quer, como ele acha que tem a necessidade e não porque a equipe está sendo contratada. E aí o que faz a gente pensar que aquela outra foto que vazou do Superman preso, né, ali com as mãos para trás e um cara todo encapuzado que a gente não sabe bem o que é, que provavelmente pode ser uma iniciativa aí de tentarem clonar o Superman, e você já sabe onde essa história aí de clonar o Superman ela acaba chegando, né?
Então provavelmente eles tentariam clonar um Superman que teoricamente, né, partindo desse plot aqui, não teria topado participar de nenhuma iniciativa privada para se tornar um super-herói contratado. Então eles meio que clonam o Superman, criam ali um outro super a partir do DNA dele. Isso acaba dando errado e no futuro a gente já sabe onde isso vai dar. Provavelmente esse cara todo de preto aí, encapuzado, vai se tornar em algum momento do filme o Bizarro, que é a versão contrária do Superman, muito conhecida. Tentaram usar lá no Superman do Zack Snyder, mas também não rolou. Então talvez o plot que a gente esteja vendo ser construído aqui neste filme esteja voltado para isso, que essas fotos que vazaram são voltadas para poder levar a gente a essa história. Mas de toda forma, cara, continua aquela especulação, né? A gente quer ver para onde o James Gunn vai levar esse Superman. Tudo aponta que de fato ele tá querendo trazer para cá um Superman muito mais de quadrinhos, mais fantasioso mesmo, uma coisa mais lúdica, quer abandonar mesmo aquela estética realista do Zack Snyder lá de trás. E ok, o que dá um pouco de medo é da pasteurização modo Marvel, porque o James Gunn fez isso aqui lá no universo Marvel com Guardiões da Galáxia, funcionou muito bem. E quando a gente vai vendo como tá acontecendo as coisas aqui, principalmente agora partindo do design de produção, vendo o visual das coisas, né? Agora que eu tô vendo o Superman ao lado de mais 4 personagens, eu já começo a achar um pouco galhofa assim o uniforme, porque tá parecendo uma coisa meio pasteurizada, mais ou menos como era lá na Marvel. Se você for ver bem, se você for comparar legal, até lembra um pouco, cara, o uniforme do pessoal dos Guardiões da Galáxia. Se botar lado a lado assim, lembra um pouquinho também. Mas a gente espera que seja um bom roteiro em que ele saiba exatamente o que ele tá fazendo, né? A gente espera que ele consiga entregar a nostalgia do Superman, seja uma coisa assim que agrade quem quer ver o Superman lá de trás, mais da esperança, mais da luz, que salva a criancinha, que salva gato de árvore e tal, mas também seja um Superman atualizado. Também não dá, né, galera, pra poder voltar pra um Superman anos 50, aquela coisa também tão de quadrinhos como era no passado. Ele precisa ter um meio tempo, tem que ser dosado, né? Não dá pra gente achar que ele vai trazer um Superman direto das animações e entregar dentro desse filme que vai ser legal. A história ela tem que passar um mínimo de maturidade dentro dessa coisa mais fantasiosa pra gente comprar esse personagem também. Bem como os irmãos russos fizeram lá na Marvel, né? Com Ultimato, com Guerra Civil, que você tem a coisa toda fantástica, né? Você tem ali o Homem-Aranha, você tem o War Machine, Homem de Ferro, mas você tem sim um contexto que ele tá com um eixo mais focado na realidade, né? Uma coisa política, um contexto legal. Então a gente espera que, assim, que o James Gunn traga de fato o Superman da esperança, o Superman que traz essa sensação de segurança, mas que ele também consiga trazer pra gente aí um plot pra convencer a gente a se apaixonar por esse Superman, né? Tá rolando inclusive agora o boato de que o James Gunn, ele tá em negociações com o Robert Pattinson e o Matt Reeves pra tentar trazer o Batman daquele universo pra dentro desse universo aqui. Ao que tudo indica, se esse Superman aqui for super bem e realmente vender como tá todo mundo apostando, afinal de contas, esse é o Superman que deve liderar um novo universo da DC. Então tá todo mundo apostando alto que com o James Gunn botando a mão e direcionando o trabalho, vai bem. Então se esse Superman for realmente muito bem, como a DC espera, né, como a Warner quer que seja, pode ser que esteja rolando aí nos bastidores uma negociação onde o James Gunn conversa com o Matt Reeves e Robert Pattinson para incluir o Batman deles dentro desse universo aqui. Olha, eu confesso pra vocês que essa não é uma ideia ruim, tá? Porque lá atrás, quando começou a ideia de Henry Cavill como Superman, muita gente fala que isso é impossível, tá? Eu sou o que volta ao contrário. Eu acho que teria sido muito legal ter partido o universo da DC pelos filmes do Batman lá do Christopher Nolan, já que era pra fazer uma coisa realista, partisse de onde você já tinha um pilar construído. Ah, mas não tem como fazer isso porque um universo alienígena dentro do filme do Batman não funciona. Tá, cara, imagina como seria aquele universo do Batman, como ele foi estabelecido pelo Christopher Nolan, alienígenas dentro daquele universo. O Christopher Nolan, eu tenho certeza que conseguiria imaginar isso. Então assim, já estabeleceu a regra, faz ele dentro da regra, porque você teria um Batman que ele estava muito mais bem estabelecido, já tinha feito sucesso, todo mundo gostava dele, então você teria um eixo que seria mais ou menos como foi o Tony Stark na Marvel. Você teria um eixo mais pesado, mais firme, mais consolidado, já mais bem construído, sendo que no terceiro Batman desse filme aqui do Christopher Nolan, já era o Batman mais velho, que foi o Batman que acabou aparecendo lá em Batman vs Superman, um Batman já perto da aposentadoria. Então, cara, encaixava direitinho. Então eu gosto dessa ideia aqui de talvez a gente ter esse Batman dentro do universo de James Gunn, porque é um Batman que já foi estabelecido, e o filme foi super bem, né? Teve gente que não gostou porque achou justamente que era um filme de detetive com um cara vestido de Batman. Mas pra quem sempre quis um filme de detetive do Batman, o filme é exatamente isso. Então a gente só pode esperar agora e especular para ver o que vai acontecer. Eu confesso que nesses últimos vazamentos já me bateu um pouco de preocupação, porque
pra onde vai esse design todo aí, sabe? Será que vai ter pós-edição que realmente consiga consertar o que a gente tá vendo aí desse David Corenswet? E outra, pra mim, eu tenho a teoria de que esse aí não é um uniforme definitivo. Eu acho que vai ter um determinado momento que esse uniforme vai ser trocado, seja no final do filme, ou seja no momento de transformação em clímax desse filme, onde o Superman provavelmente vai se atualizar. Eu vejo que essa cuequinha, ela vai ser uma coisa assim meio que de fanservice mesmo, e provavelmente o início do filme, talvez o primeiro terço do filme, ele seja uma coisa pra mexer com a nossa nostalgia. Já imagino aqui uma introdução super anos 80, com montagem de Superman salvando um monte de gente. Pode ser que seja até isso aí que a gente tá vendo nesses vazamentos, né? Já imagina aqui Superman salvando um monte de gente, vídeo dele passando, salvando criança de prédio e salvando pessoas e tal, musiquinha no alto, né? Vamos ver que trilha sonora eles vão trazer, provavelmente vão resgatar a antiga também. Então já imagino que vai ter isso, que é pra ganhar nosso coração de cara. E aí depois, né, provavelmente lá pro meio do filme, de repente depois de uma batalha, depois de ter danificado o uniforme, ele tem que atualizar esse uniforme, aí volta o Superman sem cueca, já com aquele visual talvez dos 952, com cinto vermelho, sabe, com fivela amarela lá, dourada, não sei, com igual como tá, inclusive, mas de uma forma mais moderna, né? Inclusive, a minha aposta aqui pra ser um uniforme de nanotecnologia continua de pé. Pode ser que numa atualização isso aí acabe acontecendo. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que você tenha sua. O que você tá achando, cara, desse uniforme novo desse Superman? Você tá gostando? Você tá achando que tá indo pra um caminho legal? Ou você também ficou meio desconfiado aí com os últimos vazamentos? Você acha que esse aqui vai ser o Superman que vai entregar aquele Superman dos quadrinhos? Ou você acha que vai ser um novo flop com esse personagem aí que, vamos combinar, é difícil de trabalhar, né? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!